Fogo! Valendo! Pessoal, é isso aí. Muito bom dia para todo mundo. Boa tarde, né? Você está assistindo isso daqui sábado, pontualmente às 4h30. Eu sou o Ricardo Roveran. Você está em mais um episódio do podcast do Bunker. E a gente está aqui hoje. Vamos bater um papo hoje bem... Muito louco. Muito louco. Hoje vai ser um papo muito louco. Tudo bem contigo, doutor Eduardo? Tudo bem, querido amigo Roveran. Prazer enorme sempre. Bacana, né? Hoje a gente vai bater um papo aqui com o economista, o doutor Eduardo Cavendish. Tudo bem contigo, Cavendish? Tudo bom. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Sem doutor. Eu sou só Eduardo Cavendish mesmo. Malemar economista, fui formado em administração, mas foi uma administração com foco em economia. Então, para facilitar, pode chamar de economista mesmo. Vamos por um caminho Sim. Um pouco diferente hoje. A gente estava até falando de um termo que você se considera assim, um Faria Limer? A gente estava falando antes, né? Em termos, né? Porque, bem ou mal, eu frequento do ponto de vista de trabalho as pessoas que eu trabalho junto, né? As empresas, o escritório está na região. Então, de certa forma, sim. Mas não aquele que talvez esteja na cabeça das pessoas. Esses seriam mais as pessoas que trabalham em bancos. Você não é da turma do sapatênis, do suéter, né? Eu não gosto tanto. Eu até uso sapatênis ou outro, mas eu não uso o coletinho. Mas sapatênis todo mundo usa. Patinete elétrico? Não, nunca andei também. Não, tô enchendo tua Mas paciência. é bom, viu? Porque não anda a Faria Lima, então você precisa ter Não, eu tô brincando. Tô te pegando no teu pé. Mas são mais as gestoras. Aquela imagem lá estão mais, acho que, vinculada aos bancos de investimento, as gestoras. Seria aquelas grandes marcas que as pessoas devem conhecer os nomes. E aparecem assim em propagandas, às vezes, na TV. Né? E as gestoras não aparecem na TV, mas são também nomes aí que talvez quem investe conheça. Eu tô brincando, porque hoje tem o estereótipo do Faria Limer, que é aquele sujeito... Joga beach tênis. A gente tava falando que chama o Condado, né? Que nada mais é que o Itaim, Pinheiros, são os bairros lá, né? Vila Olímpia. Né? Enfim, mas assim, o que eu acho legal dessa turma é que tem uma coisa muito interessante para mim, é que a área da economia, e vocês estão mais na área dos produtos financeiros, né? A área da economia, ela é a única área que ela tem uma interseção com o terreno sociológico, mas que ela, diferente da turma da sociologia, das humanas de forma geral, da turma da antropologia, etc., é uma turma que ela é obrigada a matematicamente entregar resultado. Né? Se ela se desconectar da realidade, ela mentir para si mesma, vocês vão causar prejuízo para os seus clientes e vão ser punidos no sentido financeiro disso. É isso mesmo. Né? Então, mesmo. Negar a realidade custa caro, né? Você todo dia tem um mercado rodando, né? A gente está aqui gravando, o mercado tá acontecendo agora. Então, assim, se você aqueles gestores, né, que apoiaram o atual governo lá atrás, imaginavam que seria algo bom, né? Se eles se posicionaram com o que eles disseram e não mudaram ao longo do caminho, está custando caro, o dólar subiu. A bolsa agora está andando, mas passou um tempão para baixo, de lado, né? Os juros explodiram nesses últimos anos, a gente está quase 15% aí de Selic. Quer dizer, não é um cenário favorável, né? É um cenário complicado. A inflação está alta, está rodando aí perto de 5%. Então você tem que... Tá todo dia lá marcando, né? O cara que é gestor, né? Que tem cota, principalmente, ele todo dia tem a cota que diz, você está acertando, você está errando. Eu sou assessor de investimentos. A assessoria de investimentos não tem cota, né? Mas você tem clientes que você ajuda a alocar a carteira e ela pode ir bem ou pode ir mal. E você é cobrado por isso pelos seus clientes, em última instância, né? Bancos de investimento, todos os players do mercado acabam, de alguma forma, sofrendo ou não, de acordo com as convicções. E você tem que ir ajustando ao longo do caminho, né? E tem um ponto interessante, porque às vezes você está certo, né, na sua visão. E o mercado vai na direção contrária, porque tem fluxo de gringo que entra, diversos motivos. E leva um tempo, às vezes, para maturar. O que não quer dizer que você está errado. Então, o mercado também tem isso. Às vezes você está certo, mas você está cedo. Então, também tem que ter essa calma, né? Para, enfim, também saber... Porque eu vou dar um exemplo, vai. Na minha opinião, o dólar saiu lá de R$5 do início do governo Lula, demorou um tempo para subir. Ano passado explodiu, chegou a 6,30 no final do ano, baita movimento estressado.
E esse ano vem voltando, tá até calmo, muito calmo, na minha opinião, lá perto dos 5,60 nas últimas semanas. Mas essa calmaria, ela é muito pela guerra tarifária também, né? Ela não é... Então, tem várias coisas que contribuem, mas, por exemplo, esse é um movimento... Eu tô dizendo assim, pelo menos da minha sensação, essa calmaria do dólar, esses dias, ele não é por causa, essa desvalorização da moeda americana, ela não é por fatores da política interna. Não é mérito do Haddad, por isso que eu tô dizendo. Externo vindo para cá. Isso. Então, assim, no curto prazo, você vai ver um dólar que está aparentemente controlado, mas se você perguntar para mim qual que é a minha análise, eu acho que isso a qualquer momento vai explodir. Né? Até hoje a gente está gravando aqui, tem a questão do IOF rolando, que a gente vai falar, né? Depois, que contribui para isso. Mas a gente tem agora, então, um momento que... Internamente, a gente está fazendo tudo errado. O fiscal tá implodindo e o governo está desesperado por novas receitas, até entre o IOF aí, né? Que lançaram ontem. A gente vai falar logo mais. Mas qualquer receita, né? O IOF é aquela última que na canetada eles fazem porque não tem mais de onde tirar, né? Que já tentaram de tudo. Né? Chegamos nesse momento. Só que o mercado hoje... Por conta chegou no gargalo mesmo? Tem vários pontos, tá, Ricardo? Por conta da guerra tarifária e outros tantos motivos, está tendo um fluxo de dinheiro para o Brasil. E não é porque o Brasil é uma estrela. É por falta de alternativa também no exterior, tá? O Brasil acabou recebendo um fluxo aí de estrangeiro que mantém o dólar baixo e está ajudando a nossa bolsa a subir e outras coisas acontecerem. Mas, de novo, na minha opinião, é o curto prazo. E aí que entra, né? E aqui voltando para o assunto pretérito, a análise que cada um faz, né? A realidade e o que você enxerga, né? Eu acredito que vai piorar. O que o mercado está me dizendo nesse momento? Que está tudo ok, né? Onde que está o dinheiro, na minha opinião, né? Nesse momento? Você achar que, sei lá, o dólar está 5,60 e vai para 6,30, 6,50, 7 eventualmente. Você tem essa previsão? Eu não posso fazer previsão. Não, previsão, mas, tem, assim, perdão, você tem esse sentimento, essa sensação? Meu sentimento é que está barato. Meu sentimento. Não, mas que ele vai chegar de novo em 6,30? Sim, porque eu olho assim para a raiz dos problemas, que é o fiscal, né? O fiscal está completamente destrambelhado. Então, assim, tá tendo fluxo gringo agora e está segurando, a Selic está quase 15%, que ajuda a segurar. Mas, se você olhar por dentro da máquina, ela está muito mal, né? O governo está desesperado por novas receitas. Então, voltando aí, é isso. Eu acho que você olha para a realidade e olha para os sinais que o mercado está dando. Se tiver desconexão, você tem a oportunidade de fazer dinheiro, né? Que são as assimetrias que quem investe conversa a respeito. E aí que eu acho que assim, você tem que ser o mais real possível, né? Mais honesto possível para poder, de fato, fazer dinheiro. Se você colocar muita paixão política no meio, você pode dar com a cara... E voltando para o que você falou, eu concordo. No mercado financeiro, se você for muito ideologizado, querer enxergar o mundo só por um prisma, você pode ter problema. E tem essas questões de curto prazo que são importantíssimas, que por meses podem alterar o preço, mas também é um momento que podem gerar oportunidade se tiver com uma leitura correta. Eu posso estar certo, eu posso estar errado, tá? Pode ser que o dólar fique perto dos 5,60, sei lá como. Não, mas esse cenário é muito pragmático. Pode ser que amanhã aconteça alguma... Eu estou falando isso, sabe por quê, doutor Eduardo, do Cavendish? Pelo seguinte, o que eu vejo, por favor, me corrija se eu estiver errado, vou tomar a liberdade aqui de fazer uma adaptação poética aqui. O que eu vejo hoje é um cenário em menor escala do boom das commodities chinesas na primeira gestão do Lula. Não se lembra quando teve a abertura do mercado chinês? Sim. Então, o que aconteceu? O Brasil teve o que a gente chama na política de céu de brigadeiro. Sim. Né? Tá todo o ambiente geopolítico favorável à exportação brasileira. E o Lula surfou. Ele falou assim, nosso governo tá maravilhoso. Então não tá, cara. O que você deu foi uma sorte que a China abriu o mercado. A China entrou para a Organização Mundial de Comércio, né? Foi 2002, né? Isso, 2002. Crescendo 15% ao ano e o Brasil exportando tudo, né? Exatamente. Ele atribuiu isso a uma tremenda competência deles, entendeu? E muita gente foi lá e comprou, nossa, o cara é maravilhoso, vou chorar aqui. Não é, cara. E o que eu tô vendo hoje? Com a guerra tarifária, bom... Quando você coloca... Vamos lembrar que economia é um jogo de soma zero. Né? Ou seja, é que nem você está falando, eu concordo muito, não tem paixão. É lei da oferta e da demanda. Cara, se você aumentou o preço aí, eu vou comprar do teu concorrente, você aprende a lição. Exatamente. E quem que é o concorrente nesse caso? O concorrente nesse caso é o Brasil. É claro que com a moeda meio é o dólar,
É impossível que o dólar não suba, porque a corrida por dólar. Você vê aquela crise do mercado imobiliário da China esses tempos atrás, aqui todo mundo perdeu. Ainda está desenrolando. Sim. Ainda está desenrolando. Todo mundo perdeu a confiança na moeda chinesa, no yuan. Não quero mais saber, tira esse negócio daqui, volta a comprar dólar, e cada vez que isso acontece, o preço do dólar, todo mundo correndo para comprar dólar, o preço vai lá em cima. E você não está falando de um país comprando, você está falando do mundo inteiro comprando. Sim. Então, assim, eu vejo em menor escala, na guerra tarifária, um cenário análogo ao de abertura do mercado chinês em 2002. Né? Eu não sei, você vê isso ou tô viajando muito? Assim, a questão da guerra tarifária, né? Eu não tô no time que fala os Estados Unidos está deixando de ser o líder global e o dólar vai cair. Eu não acredito nisso. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o dólar vai ganhar mais força. Né? Eu acho que se algo, o excepcionalismo americano segue mais forte do que nunca. Okay. Né? É o que eu acho. Sim. Eu concordo com você. A China tem enormes problemas. Eu não acredito naqueles números de crescimento do PIB deles, que diz lá que todo ano crava 5%. Né? É incrível, né? Vem 5 redondo. Sempre. 6,01. Às vezes é 5,1, às vezes é 4,9, mas é sempre 5, que é a meta lá deles. Né? E bate, né? É tipo um atingir meta de Excel. Então, assim, não confio muito. E você tem um mercado lá que tá o imobiliário, igual você falou, que já está implodindo há alguns anos, né? Que era uma parte relevante do PIB, continua sendo. Então, e eles não estão conseguindo fazer a transição para uma economia de consumo. Então, assim, a grande ameaça dos Estados Unidos no mundo seria a China. E se a China não tem essa capacidade, além de ser um mercado de capitais fechado, assim, eu sempre pergunto, né? O pessoal eu falo muito de dolarização, né? Nas redes sociais. E o pessoal vem falar o dólar, não sei o quê. Aí eu pergunto para a pessoa, tá bom, se não for o dólar, você vai colocar onde? Você vai colocar num banco chinês? Não imagino. Você vai depender do governo chinês te garantindo que vai pagar os títulos da dívida chinesa? Ou pior, né? Que seu dinheiro vai estar amanhã no banco de novo? Porque eles fazem o que eles querem. Não né? tem transparência. Sem transparência. Fizeram recentemente com as ações lá. Quem compra ação chinesa... Você não tem uma ação de uma empresa chinesa. Você tem um certificado que diz que você tem algo que é similar à ação. Você não tem poder nenhum. Se amanhã o governo chinês quiser tirar aquilo de você, tirou. O ticket do Partido Comunista Chinês. Você tem que confiar nisso. Quer dizer, então quem em sã consciência vai pegar e falar, tá bom, vou tirar meu dinheiro do Brasil e vou mandar para a China. Eu nem sei como faz, assim, operacionalmente, honestamente. Nem sei se é possível, não sei nem se eles deixam. Então, assim, é um mercado de capitais fechado. Né? Então, não esquece esse papo que o yuan. Qual que seria a única ameaça ao dólar? Honestamente, é o euro. Né? Só que aí você vai olhar para a Europa. Você acha que esse negócio do BRICS é masturbação mental? Imagina, é um grupo de um monte de país que não se dá bem um com o outro. A Índia e a China vivem com tensões na fronteira, lá na região lá norte da Índia, lá na região montanhosa lá, né? Não pode nem colocar arma lá, porque senão eles se matam, né? Se você vê uns vídeos na internet, procura aí, quem estiver assistindo, procura aí. Eles ficam atacando pedra um no outro, toda hora morre um lá, porque eles se dá 100 de um lado, 100 contra o outro, e começa... E eles disputam, né? São atores regionais fortes, né? Lógico que a China é bem maior que a Índia, mas a Índia é 1,5 bilhão de pessoas, um PIB que cresce, é uma das economias que mais cresce no planeta, então, ambos com bomba nuclear, né? Então, essas são as duas grandes potências dos BRICS. Aí você tem um monte de país que não se entende no meio. Você tem o Paquistão, por exemplo, que está quase entrando em guerra com a Índia, estão toda hora também tendo problemas. Aí você tem um monte de ditador, né? Narco-ditador no meio. Esse é o grupo que vai desbancar o dólar? Não tem lastro, né? Isso você está dizendo, qual né? Que é o país? Ou estou errado? Os melhores países do BRICS são os do Oriente Médio, lá a Arábia Saudita, que está fazendo um trabalho bom, mas assim, a Arábia Saudita é muito mais alinhada com os Estados Unidos do que com os BRICS. Né? Eles acabaram de anunciar 600, 700 bilhões de dólares de investimento nos Estados Unidos, e os Estados Unidos vai colocar um monte de data center lá, também vai enfiar mais $500 bilhões lá. Assim, pergunta para um saudita o que eles querem. Eles querem estar bem com os Estados Unidos, eles não vão alinhar com o BRIC, com o Brasil, com a África do Sul, com sei lá mais quem que está lá, né? Os países malucos. Tá doido. Faz sentido isso. Então, assim, e esse bloco pegar e montar uma moeda e ter uma coesão monetária... Se nem a Europa consegue, imagina esse bloco. Sim. Assim, eu acho a chance mínima... É um saco de gato que se acha muito. É isso. Não tem a chance eu achei uma coisa muito... Não, imagina. Eu ia te perguntar, para não fugir desse contexto, por exemplo, quando você faz análise econômica, né, migração de portfólio, algo assim do tipo,
você também observa o padrão comportamental do local. Você não vai investir, por exemplo, ali na região agora da Caxemira, ali. Você não vai investir sabendo da instabilidade. Sim. Ou seja, não é por causa de preocupação ideológica, mas você vê a instabilidade, porque até né, o investimento econômico está atento à previsibilidade, que é justamente você consegue medir, né, fazer uma estimativa de médio e longo prazo. Não, tudo bem, tem as oportunidades da assimetria que você mencionou, mas a estabilidade que permite você fazer uma projeção. Né? Sim. Dentro desse cenário e dentro desse bloco que você acabou de colocar, desse saco de gato, igual o Rovera definiu, dos BRICS, você vê também isso relacionado, por exemplo, quando ocorre no Brasil isso, pelo presente governo? Por exemplo, né, o IBGE é um mapa de cabeça para baixo. Então você coloca. Como é que pode isso? É isso que eu quero entender. Como que o investidor estrangeiro se convence a colocar um dinheiro no Brasil, apesar de ter o IBGE, que é o responsável pelos dados? Tudo bem, a China também não é, né, não é um exemplo de fornecimento de dados, sim, de transparência, mas como é que ele se convence, pelo atual momento do Brasil, a transferir seu portfólio de investimento para cá? A resposta simples é juros altos. É a única forma de se atrair, porque se você tem um país desorganizado, que as instituições não valem muito, cada dia muda, que as leis mudam, né? Até o passado é incerto, né? Como chamam. E acho que estão corretos em uma boa medida. Você tem que cobrar prêmio para estar nesse lugar, né? Então, isso acaba aparecendo nos juros altos. Então, você cobra um prêmio muito alto para estar com dinheiro naquele país. Você sendo americano, europeu, indiano, qualquer nacionalidade. Sim. Porque países organizados, desenvolvidos, com instituições fortes, têm juros baixos. Né? Porque as pessoas aceitam um prêmio muito menor para estar naquele país. Você tem o dinheiro nos Estados Unidos, você tem uma moeda que existe há quantos anos, Roverano? 250 anos de experiência americana? O dólar? Né? Você tem lá uma promessa de estabilidade. Na Europa também, alguns países, apesar de todos os problemas, o Brasil você tem uma moeda que existe há 30 anos, né? Basicamente. Que, entre altos e baixos. Entre altos e baixos, com uma inflação que não é controlada, a meta é 2,5, né? Eu acho que hoje é 2,5 e está em 5, né? O centro da meta está acima do centro da meta já. E que assim, você tem todo tipo de risco, né? É o tal do risco Brasil. Sim. Não é só jurídico, é tudo. Segurança. Tudo isso entra no preço. Sim. Entra no preço. Então, no final das contas, por que o Brasil tem um juros tão alto? Porque é a forma de atrair capital externo, manter a moeda, tentar manter ela estável, né? E pagar um prêmio que as pessoas aceitem trazer o dinheiro para o Brasil. Pode ser fundo árabe, pode ser fundo norueguês. O pessoal às vezes pensa só em Estados Unidos. Não importa. Tem dinheiro no mundo. Pode ser australiano. O cara vai olhar para o Brasil e vai cobrar prêmio. Eu tenho clientes, às vezes, sei lá, por exemplo, vão investir nos Estados Unidos, que eu estimulo que as pessoas façam, por sinal. Tira o dinheiro do Brasil e invista nos Estados Unidos, que é o melhor lugar do planeta para investir. E fora que tem que tirar do Brasil. Aí a pessoa chega lá nos Estados Unidos e fala: Cavendish, eu gostaria de comprar títulos de empresas brasileiras, títulos de dívida. Aí eu falo: não, ótimo, né? Mas posso te oferecer também, então, títulos de empresas... Porque nos Estados Unidos tem tudo, tá? Uhum. Da Indonésia, das Filipinas. Você aceita? Aí a pessoa meio que torce o nariz. Eu falo assim: você sabe que o Brasil tem um risco maior que a Filipinas e a Indonésia. A gente não percebe porque a gente está aqui. Né? A gente tem um viés aqui. Eu acho que natural. eu percebo. Vocês percebem mais, mas assim, as pessoas em geral acabam, sim. né, se perdendo no dia a dia. E a gente é aquele, né, o sapo que está cozinhando há muito tempo. Sim. E a gente vive num risco tremendo aqui dentro. Tremendo. O Brasil é um dos lugares mais arriscados do mundo. E isso reflete nos juros. Então, assim, se você for olhar um bonde de um título de uma empresa brasileira no exterior, é alto pra caceta também. É muito alto. Por quê? Porque tá embutido todos esses riscos dentro. E é ruim, porque o que isso implica? Juros mais altos da dívida do país para rolar. Né? As empresas vão ter um custo maior para captar dinheiro. Você tem uma capacidade de investimento do país que faz o país melhorar a produtividade, avançar muito menor. Se você olhar o nível de investimento em relação ao PIB do Brasil com países comparáveis, países em desenvolvimento, a gente tem um percentual muito mais baixo. Se comparar com o Sudeste Asiático, então, coitado da gente. Por isso que eles crescem 7% ao ano, 6%, 5%.
de forma perene, né? Quem especificamente você se refere assim, no Sudeste Pode Asiático? ser Vietnã, que vem crescendo muito nos últimos anos. Indonésia. Vietnã. Indonésia é um país de quase... Vietnã vem de uma curva histórica cruel, né? Pô, teve uma guerra lá que aniquilou o país e hoje Sim, o PIB dividiu per capita em dois o país. do Vietnã daqui a pouco chega no do Brasil. Era um país paupérrimo. Desse tamanho no mapa, não você tá Acho brincando. que tem 80 milhões de habitantes, não é tão pequeno em população, que lá todos os países são populosos. Lá A é Indonésia, cruel que acaba a guerra do Vietnã e o Pol Pot sobe pro Camboja, né? Sim, e começa uma outra em cima ali, da guerra no vizinho. Isso faz quanto tempo? Faz 50 anos. Nem tem isso. Nem isso, 40 nem e isso. pouco. Enfim, é esse tempo, né? Acho que uns 50 e poucos anos. Mas é o tempo que eles tiveram. É um regime comunista, também tem vários problemas, mas assim, ainda assim eles crescem mais que a gente. Pega a Indonésia. É um outro país que cresce muito mais que o Brasil, população de 250 milhões de habitantes, população grande. O PIB já passou do Brasil e nunca mais. A gente vai. A Indonésia, se eu perguntar para vocês que a Indonésia é um país mais rico que o Brasil, provavelmente todo mundo vai falar não. Aliás, onde fica a Indonésia? Talvez seja a resposta de muitas pessoas. E passou o Brasil. E outros tantos vão passar, crescem muito mais. E ficam lá no Sudeste Asiático. Estão fazendo. A Malásia é um país com PIB per capita alto para a região. E por aí vai. Assim, a gente estava muito à frente desses países há 3 décadas atrás. 2. Né? Tem o exemplo da Coreia do Sul, né? Que a gente era um PIB per capita bem maior, né? E hoje eles são bem maiores que o nosso. Mas eu estou falando de exemplos assim das últimas 2 décadas. Não estou nem pegando a Coreia do Sul, que começou há um tempo atrás. Né? Então a gente vai ficando para trás. Uhum. A gente não investe, a gente tem uma sociedade que estagnou. Essa que é a verdade. A gente foi um dos países que mais cresceu no planeta nas décadas de 50 e 60. Crescia muito o Brasil. Pegou ainda um pouco a década de 70, se eu não me engano. Mas depois disso paramos de 50, crescer. 60, sim, se diz que foi pré e inter regime militar, por exemplo. Sim. É porque o regime militar ele foi bem complexo, né? Os militares eles criam uma crise, mas eles também pegam uma crise externa. É um momento bem complicado. Do petróleo, eles erraram na economia em diversos aspectos, na minha opinião. Né? Que gerou a hiperinflação da década de 80. Teve uma questão externa. Chegou a 280, eles entregaram com 285% de inflação, mas o que veio depois deles, no período Sarney, foi alucinante. Então, é isso que é importante. Todo mundo fala que a década perdida é a década de 80. Você já deve ter escutado isso. Sim, né? sim. Pega o crescimento de 2010 a 2020 do Brasil. Foi pior que a década de 80. Que a gente teve o biênio lá da Dilma, a queda dela. Foi a maior recessão, pelo menos da história moderna do Brasil. Foi pior que a década de 80. Não, mas eu Só que não teve hiperinflação. Mas eu atribuo assim, também a questão desse período, as 3 crises que a gente teve, que foi o final do governo Fernando Henrique. Muita gente deu porrada nele. E eu falei, olha, eu não sou nenhum fã do Fernando Henrique, mas a gente tem que falar a verdade. Né? O real foi um bom negócio. Ele pegou a crise dos tigres asiáticos, ele pegou a crise mexicana e pegou a crise russa ao mesmo tempo. As 3 crises simultâneas ele pegou ali e falou, não tem como sustentar. O Brasil entrou numa recessão violenta naquele momento ali. Sim. Era filas de tiveram desemprego. Erros, né? Mas assim, acho que o governo do Fernando Henrique, pelo menos na economia, teve mais acertos que erros. Sim, mas é isso que eu estou falando. Teve mais acertos do que erros. Só que ele pegou 3 crises ao mesmo tempo. É um cenário difícil. O único cenário que eu vi superando esse foi do Covid agora. Sim, fecha tudo e fica em casa. Economia a gente vê depois. Guerra, né? Foi um cenário de guerra. De guerra. Que é uma pena, né? Assim, se olhar hoje em retrospecto, porque foi a oportunidade que a gente teve de um governo de direita mostrar como ele poderia ser melhor na economia. Sim. Eu acredito que seria muito melhor. Foi muito melhor. Lógico que foi, imagina. Só que você teve um PIB global deprimindo em 2020 e 2021 com problemas ainda. Sim. E foi uma guerra. Eu quero chegar nesse ponto. Que ainda assim ficou evidente pela condução, né? Mas aí as pessoas desonestas, o que elas fazem? Quando você conversar com um tucano, com um esquerdista, vai cair nessa. Ou um isentão. Mas a economia durante o Bolsonaro, que foi o Paulo Guedes tocando, que foi o melhor ministro da economia da história do Brasil, provavelmente, foi fraca? Não foi fraca. Dadas as circunstâncias, foi muito bem. Perfeito. A gente está colhendo até hoje muito do que foi plantado lá atrás. Se não tiver, é que C não ganha jogo, mas se não tivesse acontecido a pandemia,
eu acho que a história teria sido completamente distinta. Para melhores perspectivas. Né? Mas a gente nunca vai conseguir fazer a contraprova, né? Porque a gente não teve uma pandemia com um governo de esquerda. Sim. Eu falo para vocês, a gente eu acho muitos problemas. A esquerda é uma pandemia. Eu fiz uma brincadeira esses dias atrás, o Carlos foi lá no Twitter, o Carlos Bolsonaro, nunca tive a oportunidade de conversar com o cara, trazer ele um dia. Sim. Ele foi lá e compartilhou, né? Eu falei, o governo Lula, quando o dólar bateu a casa dos 5,85, durante a pandemia, o pior momento foi o dólar batendo 5,85, foi uma semana. Sim. Ele bateu e o Paulo Guedes foi lá e fez uma queima. Foi lá e voltou. Foi e voltou. Mas assim, foi o momento que o mundo tava num estresse absurdo. Aí eu falei assim, quando o dólar tava passando de 5,85 e a curva dele era ascendente, eu fui lá no Twitter e brinquei. Falei, o PT tá fazendo o fecha tudo e fica em casa, tá fazendo lockdown sem pandemia. Aí ele foi lá e compartilhou, veio todo mundo falar comigo. Fala, o pessoal tá compartilhando sua brincadeira. Eu falei, mas isso é verdade. Isso é verdade. O que eles fizeram, o pessoal fala, mas a pandemia foi. Mas eles estão piores do que a economia. A gente tá falando em dólar estável no topo da pandemia, no pior momento da pandemia. Agora, o que eu queria falar com você, o que eu queria saber de você, a gente tocou em alguns pontos muito interessantes, eu até fiz uns apontamentos aqui. Essa semana, hoje a gente acordou com a notícia do IOF, né? O governo anunciou que ia subir, deu uma indigestão no noticiário, o Haddad voltou atrás e falou, não, mas não vai subir tanto. Né? E aí você comentou um ponto aqui que eu queria te ouvir sobre isso, queria ouvir seu ponto, que você falou uma coisa muito interessante, que o IOF é a última zona de arrecadação. Assim, cara, eu não tenho mais onde torcer a máquina pública não tenho mais onde espremer o cidadão, como se ele fosse uma espinha, e eu tirando ele aqui, eu não tenho mais onde espremer o cidadão para sair mais. Já tá sem, a laranja já tá sem sumo, né? Já tá ali nos finalzinhos. Já, eu queria ouvir você sobre isso, porque é o seguinte, entre as margens de manobra políticas aceitáveis, do ponto de vista legal, você vê o aumento de carga tributária. Né? Pela esquerda é um mandamento marxista, está lá no manifesto do Partido Comunista. Eles vão sempre aumentar. Né? Sempre se aumenta. A curva socialista, ela tem alguns momentos. Né? Ela primeiro aumenta a carga tributária, enfraquece a propriedade privada, em seguida vem a ditadura do proletariado. Ponto. Não tem problema, isso é mais velho que andar para trás. Sim. Agora, a questão toda é que é o seguinte, quando a gente chega nesse ponto, então é perigoso. O que você está dizendo para mim quando você diz que eles chegaram num ponto de não tem mais de onde tirar, então vamos pegar o IOF? Eu queria ouvir você sobre isso. É isso, né? Espremeram boa parte do sumo. E o IOF é um imposto que eles, numa canetada, sobem, né? Anunciaram ontem, hoje já está valendo. Agora, se você fizer o câmbio agora, eles anunciaram... Aí tem a confusão, né? Eu vou explicar a confusão já. Mas se você fizer o câmbio agora, era 0,38% ontem para fazer câmbio de investimento, agora está 1,1%, nesse exato momento. E se você mandar para uma conta bancária no exterior, era 1,1%, que é o câmbio de disponibilidade, está 3,5%. Ou seja, aumentou 3 vezes, mais ou menos, para cada. Aí que entra a parte... A senha arrecadatória existe, eu concordo com você, eles vão querer sempre aumentar o Estado, gastar mais, né? E colocar lá os camaradas, né? Isso, acho que ninguém discute, né? Os números estão aí, seria idiotice discutir com isso. Claro, não dá né? pra... Os números estão aí, e não é que é um governo só, é sempre a mesma coisa. Né? Agora, tolo é quem cai nesse discurso, né? Tem gente da Faria Lima que cai, infelizmente. Muita gente, os isentões, né? Tem. Eu tenho mais raiva hoje pela democracia. Eu tenho mais raiva hoje de isentão que esquerdista. Que esquerdista você sabe que... Cara, mas o isentão, né? Qual que é a sua desculpa, né? Só irrita, né? Obscuro, né? Obscuro. O esquerdista é o único momento que eu acho que... Você caiu naquele papo? Você acreditou mesmo naquela turma? Acho que é o único momento que o esquerdista é transparente, né? Pois, o esquerdista você já sabe o que esperar, né? Pelo menos você já tem uma expectativa. O isentão, você ainda tem uma esperança, esse que é o problema. Mas enfim, aí o governo, nas pataquadas deles, em vez de pegar e consultar o mercado antes, né? Pega e anuncia ontem... Foi durante às 3 da tarde, né? O Haddad anunciou e depois às 5 teve o anúncio do que viria efetivamente, né? Só que não conversou com ninguém do mercado. Eu não sei o que se passa na cabeça deles. Eu tô com essa dúvida também. Eles não conversaram com ninguém. E aí,
eles pegaram e colocaram 3,5 de IOF sobre tudo, sobre todos os câmbios. Todos. E alguns eram 0 para fundos de investimento que investem no exterior, para pessoas físicas era 0,38. Não, tudo 3,5 para empresas, alguns eram 0. Tudo foi para 3,5. Nessa canetada de ontem, que foi anunciada às 5, quando eles anunciaram às 3, o dólar já começou a subir, né? Naquele momento, o mercado começou a cair. Porque o mercado já esperava que ia vir coisa ruim. Mas na hora que eles anunciaram que era 3,5 para tudo, aí começou todo mundo a olhar e falar, não, mas tá certo isso? Calma aí. Basicamente, você ia quebrar a indústria de fundos que investem no exterior no Brasil. Você ia matar o carry trade, que é uma das formas que mantém os juros baixos no Brasil, que é você nada mais é um bancão internacional que você pega dinheiro, sei lá, no Japão, que os juros é baixo, e investe no Brasil, que os juros é alto, e ganha um diferencial, né? Trava a moeda. 3,5 matou. E a moeda ia explodir, por exemplo. E tantas outras. Cripto afetaria muito. BDRs, que são as ações americanas negociadas no Brasil. Mas assim, eles matariam diversos mercados. Aí uma pessoa pode pensar, mas também pode matar os mercados, só banqueiro que sofre, gestora. Não, todo mundo se ferra. Porque o que você está fazendo é tirando liquidez, tirando a capacidade de ter instrumentos dentro do nosso país para financiar empresas, financiar pessoas. Sim. Porque, sei lá, uma pessoa às vezes pega um crédito em algum lugar e indiretamente pode ter algum fundo, alguém investindo lá atrás que está financiando aquela operação. Não se enganem. Né? Indiretamente tem alguém que está financiando. Quando você tira a profundidade do mercado, quando você tira a liquidez, né? Então os gringos provavelmente você teria matado nessa equação. O gringo não ia trazer muito mais dinheiro para o Brasil, muito pouco, para temas específicos. Eles estavam basicamente decretando a sentença de morte do nosso mercado de capitais ontem. É isso que eles estavam fazendo. Ou uma boa parte dele. Não todos, mas uma boa parte. Era uma medida assim... pesado isso aí. Pesadíssima. Pesados. Só que eles anunciaram isso às 5 da tarde, sem ter consultado ninguém. Então, tiveram que voltar atrás por conta disso. Porque daí começou as movimentações. Eu imagino lá que Brasília devia estar em alvoroço. Os lobistas lá devem ter recebido ligações dos grandes bancos, das grandes gestoras e tudo. Falando, o que aconteceu aí? Enlouquecido. Vocês querem arrebentar? Esse dólar vai para 7, se vocês fizerem isso. E vai arrebentar o mercado. Eles não tinham noção do que eles fizeram. Você acha que é incompetência? Vou ser franco aqui. Assim. Isso ontem foi. O pessoal fala, tem tática, né? Assim, tem coisas que eu acho que sim, faz parte da tática, né? De onde eles querem chegar, e eu concordo, tá, Rovera? Ontem foi só incompetência. Eu pergunto, porque é o seguinte, tem uma pergunta que eu fiz no ar outro dia, que eu falei assim, muita gente estava falando, quando o dólar bateu 6 pela segunda vez, ele bateu 6 a primeira vez, foi um escândalo, queima as reservas cambiais como se não houvesse amanhã até baixar a força. Tá, beleza. Deu uma segurada, o Haddad foi pra TV, falou assim, não, fica tranquilo, o ônibus tá chegando, vai todo mundo entrar, tá bom. Vai fazer o quê? Né? Como se tivesse opção, né? Somos reféns do ministro. Mas tudo bem. Quando, assim, a gente já teve aquela experiência traumática. Né? Pra você ter uma ideia, até a turma da Globo, que é super fã deles, fanboy mesmo ali, foi lá e falou, cara, não dá pra defender vocês aqui, né? De repente, a gente tem uma situação em que o dólar bate de novo 6 pau. De novo, essa é a segunda vez. E aí houve uma cobrança diferenciada. Né? Eu fui um dos que cobrou, chegou e falou, cara, é o seguinte, não é possível que você tá vendo, e daquela vez não foi culpa do governo, diga-se de passagem, tá? A segunda não foi culpa do governo, a segunda não foi tanto. Né? Você teve a ascensão do Trump, de repente o anúncio da guerra tarifária, que estava se mostrando no horizonte. Foi mais externo. Foi mais externo. Então, você viu uma corrida pelo dólar iminente. Sim. E, portanto, você sabia de antemão que o dólar ia subir. Sim. Né? O meu questionamento naquele momento é o seguinte, cara, desculpa, você tem uma Simone Tebet na gestão e planejamento, você tem um Haddad na Fazenda, você tem um Galípolo com mais 8 ministros dentro do Banco Central. Ninguém fez um plano de contingência? Não. Ninguém. Cara, isso é incompetência demais. É horrível. O time é muito fraco. O time é horrível, mas assim, também honestamente, vai. E aí, quem que se iludiu achando que esse time era competente para aguentar qualquer tranco, né? Eu falo, se vier tranco do exterior, a gente tá nadando pelado. Se a maré baixar, vai ver que a gente tá pelado.
enquanto tá mais ou menos ok no exterior, a gente vai, os gringos trazem dinheiro para cá, se enganam, né? Eu acho que no curto prazo eles estão se enganando. Mas esse que é o problema. Agora as coisas no exterior estão ok, a gente vai e causa os próprios problemas. Ontem o governo quase causou um negócio... Ainda assim, ficou muita coisa ruim do IOF, tá? Que a gente pode falar depois. Então, assim, já vai piorar. O dólar deve subir só por conta disso. Eu estava até olhando o mercado. Você chutaria quanto no cenário atual, né? Sem as mudanças que vão surgir pela frente ainda? É difícil, assim, chutar dólar é pedir para fazerem corte e depois ficarem me sacaneando, porque... Não, eu não tô pedindo, prazo, assim, eu não tô pedindo, eu não tô pedindo para você acertar, eu tô dizendo assim, ó, nestas condições, assim, eu tô falando, é um cenário muito volátil, é absolutamente imprevisível, não dá para dizer o que vai acontecer, até porque nós estamos num momento é um momento de definição política. Sim. Por quê? Porque nós estamos chegando no fim do primeiro semestre, no fim do semestre pré-eleitoral. Sim. Então, o ano que vem é ano de eleição. O que isso significa? Significa dizer que neste exato momento, desse mês de junho, de final de maio, junho e julho, todo o Congresso e todas as lideranças partidárias passam a se posicionar para 26. Sim. E eles esquecem a economia, eles esquecem as decisões que afetam a sociedade. É que eles já largaram mão. Não, então, exatamente. Não, final de maio é largar a mão mesmo. Não, eu acho que já largaram desde o final do ano passado. Desde o final do ano passado. Porque esse é o momento dentro da política que eles largam. O Centrão já falou, na minha opinião, né? Eu acho que esse governo já... Foi quando o Lula começou a derreter, né? Nas Sim. pesquisas. Esse governo já está fazendo tudo errado, não tem salvação. Deixa eles fazerem as besteiras que eles quiserem. Aí a gente vai bloquear o que a gente julga que não faz sentido. Por exemplo, quando eles anunciaram lá os 5 mil de isenção até... Quem ganha até 5 mil, que eu acho ótimo. Mas a contrapartida para essa arrecadação seria taxar quem ganha acima de 50 mil por mês, né? Em tudo, né? Considerando rendimentos e dividendos, tudo. E que não fecharia a conta, né? Vale notar, né? Ia faltar um monte de dinheiro. Eu acho ótimo isentar quem ganha até 5 mil, eu sou completamente a favor. Mas como? Reduzindo despesas no outro lado do governo, não criando novos impostos. Claro. Então é lógico que, na minha opinião, por exemplo, esse tipo de imposto acima de 50 mil nunca vai passar. Eles passam os dos 5. Ou seja, o que eles estão fazendo? A isenção dos 5 eles passam, a arrecadação não. Eles estão aumentando o buraco, na minha opinião. Né? Eles falaram, deixa, façam aí desculpa o termo, as cagadas que quiserem. E a eleição é logo ali, né? No segundo semestre já começou a eleição, você sabe, já começou, né? Já tá. Mas segundo semestre desse ano já é logo aqui, né? Falta o quê? 2, 3 meses, já estamos aí em ritmo eleitoral. Pelo menos acho que Brasília é o que você falou, né? Já vai estar frenético. E... Nessa altura tá pegando fogo. Já deve estar, já deve. Então a minha impressão é essa, que eles soltaram até antes dessa vez, porque eles estão vendo a direção, né? Agora, a economia ainda se sustenta, o PIB ainda está vindo ok. Eu acho que tem muito carrego bom do último governo, porque nada de efetivo foi feito nesse governo, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma cliente lá que trabalha com saneamento, que eu converso bastante com ela. Saneamento foi um setor que o último governo fez uma reforma e que o Brasil tinha um déficit absurdo, né? Que precisava de centenas de bilhões de reais de investimento e vem acontecendo nos últimos anos, graças à reforma do último governo. Esse é um setor que ainda hoje está rodando bem. Por quê? Porque os investimentos não acontecem em um ano, né, Rovera? Você faz uma reforma, leva anos para... Ainda mais saneamento, são obras grandes, né? Não é um dia. Então, você recebe esses dividendos futuros, né? Esse governo está recebendo. Sim. E não foi só saneamento, tiveram várias ferrovias, tiveram várias, a BR dos Mares, tiveram vários setores, né? Foram várias reformas do último governo. Então, eu ainda acho que tem ainda esse dividendo do último governo, né? E eles gastaram muito, né? Se você olhar a expansão Você acha que ainda governo, você acha que ainda tem dividendo do Bolsonaro? Por exemplo, igual eu falei, saneamento, mas tem outros setores que... De novo, são projetos longos. Não sei se você vai lembrar. Lembra que o Guedes falava que tem $1 trilhão de investimento contratado para os próximos anos? Lembro. Ele falou, o Brasil está condenado a crescer pelos próximos 10 anos. É aquele papo que você está dizendo. É isso. Ainda tem, mas uma hora acaba, porque você precisa estar renovando, você precisa estar melhorando sempre a produtividade. Quando você faz uma reforma dessa, o que você está fazendo? Seja de saneamento, de ferrovias, seja do que for, de rodovias. Você está melhorando a produtividade do Brasil. Mais gente com saneamento, melhores ferrovias, melhores rodovias, melhores a BR do Mar lá, que é a parte de logística naval. Você está melhorando.
melhorando os portos. Infraestrutura, A circulação de infraestrutura. O que mercadoria. acontece? Fica mais barato para transportar as coisas. Otimiza a logística. Você melhorar a margem do produtor, ou pode abaixar o preço do produto que chega na nossa prateleira. Gera empregos, né? Porque se antes você não tinha uma ferrovia, agora você passa a ter, você vai precisar de alguém para fazer a manutenção, para operar. Né? Ainda que não sejam tantos empregos, são alguns. Quando constrói, você gera mais do que quando você opera, mas você está gerando. Sim, está gerando. Né? Então, tudo isso fica. Mas você precisa estar sempre melhorando. Você precisa de coisas novas. E o que esse governo trouxe de coisas novas? Alguém poderia argumentar, e eu não concordo, que a reforma tributária vai ser algo que vai melhorar a produtividade. Eu não concordo, tá? Mas a reforma tributária não começou ainda. Vai começar só depois desse governo a bater na ponta. E eu acho que é muito debatível se vai melhorar ou não a produtividade. Tá? Principalmente nos primeiros anos que a gente vai ter 2 modelos rodando em paralelo, que vai ser uma zona. Então, o que passou além disso? Né? Sim, de efetivo. Não, sendo muito honesto, você está aqui como esquerdista. O que passou? O que está melhorando? Porque aumentou o gasto do governo pra caramba. Isso gera crescimento, mas gera também inflação. Aumentou os empréstimos dos bancos oficiais do governo, BNDES, não sei o quê. Tá, e aí? O que isso melhora? Né? É isso que, na minha opinião, né? Esse é o problema. Fica parecendo um meio no meio mesmo, né? Aí não tem o fim. É o meio pelo meio e fica nisso, né? Todo mundo, de certa forma, patinando. E exaure em algum momento, né? Que é o Lula 2, que começou a adotar essas medidas. O Lula 1 seguiu ainda o Fernando Henrique, né? Aí o Lula 2 começaram essas medidas. E aí foi bater na Dilma, né? Que continuou e aí foi a implosão. Leva um tempo para implodir. Você não implode em 1 ano. Sim. 2. Leva um tempo. E admito até que está mais do que eu imaginava. Esse eu achava que ia ser 2, 3 anos para ter muito problema. Mas os números ainda estão vindo fortes do PIB. E eu acho que isso é uma parte da equação importante, porque hoje a gente não vê grandes movimentações, manifestações. Um dos motivos, na minha opinião, além de todas as supressões, censuras que a gente sabe que estão acontecendo, que assustam as pessoas, Sim. mas um dos motivos é que as pessoas ainda não estão numa situação tão ruim. Sim, a inflação está batendo, as pessoas sofrem pela inflação, mas elas ainda têm emprego. A época da Dilma, que lotava lá a Paulista, né? Juntava todo mundo, o desemprego acho que chegou acima de 10%. Chegou. O PIB estava caindo 3,5% ao ano. Né? Assim, era muito mais difícil. Né? Vamos pegar a Argentina recentemente, o que aconteceu lá, hiperinflação, PIB caindo 7%. Sim. Aí eles conseguiram dar a volta por cima. Então, assim, olhando do meu ponto de vista econômico também, eu acho que tem que piorar para melhorar também. Tem esse, infelizmente, esse ciclo. Tem o trauma social. E aí qual que é o problema da América Latina, né? Que espero que o Milei agora quebre e depois, porventura, no Brasil. Aí entra alguém para consertar, que no Brasil foi o Temer e depois o Bolsonaro, né? Aí o que acontece? A pessoa que conserta, ela tem que pôr o dedo um monte de ferida, tem que cortar a despesa. Não é fácil consertar, né? É muito mais difícil consertar. É muito mais fácil gastar do que consertar, né? Então, acaba acontecendo na América Latina que essa pessoa depois não consegue reeleger o candidato dele ou se reeleger. Sim. E aí o ciclo é quebrado e volta o quê? Um populista de esquerda que vai gastar tudo. E eu gostaria de te perguntar isso. As pessoas técnicas da área de economia e investimento, elas não conseguem fazer essa leitura de médio e longo prazo do cenário, porque aí o pessoal chama de fundamentalistas, né? Na parte de investimento de economia. Não conseguem fazer essa leitura desse cenário, por exemplo, igual você mencionou, o Sudeste Asiático. A gente não entra na parte ideológica. E é essa parte que eu entendo quando se refere à expressão, não se refere à parte ideológica. Por exemplo, o Vietnã, que você mencionou. É um regime comunista, não vou entrar no mérito político, óbvio que eu discordo parte pessoal, porém você vê uma perspectiva de estabilidade lá. Coloca lá, né, Vietnam Papers, você coloca lá, você vai ter o rendimento conforme a perspectiva que você está criando e me propondo. E aí essa é a minha pergunta. Neste cenário, a pessoa observando todas essas, essas décadas de América Latina, especialmente a América do Sul, ele não consegue fazer essa previsibilidade, por exemplo, na eleição, né, na campanha do Lula em 2022, ele não apresentou quem era, omitiu o plano de governo, omitiu o sistema, né, quem seria o ministro da economia dele, porque ele sabia que se ele falasse, né, não conseguiria se sustentar na campanha. Sim. Aí é o que eu quero saber, não quero saber da parte ideológica. As pessoas técnicas no exterior não conseguem antever isso e falar, não, olha, já tem alguma coisa errada aí. Você acha que seria uma falta de serviço de inteligência, por exemplo? Assim, eles
Assim, eu acho que alguns, os mais inteligentes, conseguem entender Ou pagam para ver. que existem esses ciclos e se antecipam, né? Por exemplo, na Argentina, se você olhar a Bolsa, começou a melhorar 1 ano e 3 meses antes da eleição do Milei. Por quê? Alguém sabia que o Milei ia ser eleito? Não. Mas imaginavam que ia ter uma transição de poder. Uma parte relevante desse movimento atual da melhora da nossa Bovespa, da Bolsa do Brasil, do índice da Bolsa, eu acredito que já é uma parte do mercado, vendo o Lula derretendo e vendo o cenário macro, esperando que haja alternância de poder no ano que vem no Brasil. E não é que a pessoa está falando, vai ser o Tarcísio, vai ser o Bolsonaro, vai ser o Ratinho Júnior. Só que vai mudar. Aí, digamos que seja, no caso da Argentina, foi o Milei, né? Então mudou e foi melhor ainda do que se esperava, porque ele está realmente fazendo tudo o que precisa ser feito. Aí a Bolsa continua. Então, se você olhar depois da eleição, ela continuou, né? Tanto é que a Argentina está num tiro, né? Tá andando rápido pra caramba lá os investimentos. Eu não sei até onde vai, mas se você pegar das mínimas lá de 2, 3 anos atrás, subiu, sei lá, 200%, 300%. Então, isso acontece. Mas prever assim, os ciclos, na América Latina em especial, eu acho muito difícil. A previsão seria, então, que aqui é assimétrico. A previsão é que lá é assimétrico. Os investidores mais espertos sacam. Mas, por exemplo, as consultorias políticas, que normalmente a Faria Lima paga, tem muito viés. Muito viés. Assim, os caras que fazem essas análises, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, se formaram onde? Quais faculdades? Quais universidades? Qual o viés? Pokémon University. Vocês conhecem a turma. Sim. Eles são meio... Não é nem esquerda, eles são tucaninho. Sim. São Social-democrata. Social-democrata, a visão de mundo. Faculdade em geral. do IBGE. Eles são muito chiques, gostam de tomar aqueles vinhos caros, né? Sim. Eles têm aquela visão de mundo, eles têm um pouco de nojinho da direita. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo, não tem aquela máxima que dinheiro não aceita desaforo, que até que o Roverão começou, mas onde que fica a reputação profissional? Mas né? aí do social-democrata. As gestoras continuam pagando por esses serviços, porque, assim, honestamente eu não entendo porque. Eu acho que até é uma oportunidade. Sim. Já conversei com algumas pessoas até da direita para criarem um serviço desse e oferecer na Faria Lima, porque eu acho que falta uma leitura acurada do mundo, né? Eles erram muito, erram demais. Mas leitura, quando você diz... O nível de erro é absurdo, assim, incomoda. Quando você diz leitura acurada do mundo, você me colocou em uma dúvida que pode ter 3 respostas aqui, né? Quer dizer, para minha visão, né? Mas eu não entendi o que você quis dizer com visão. Mais realista, você quer dizer, não, então, mas realista em que ponto? No ponto doméstico, no ponto geopolítico, externo, no ponto puro econômico? Vou te dar um exemplo agora. O Trump anunciou lá as tarifas, guerra tarifária. Ok. Qual que foi a primeira reação dessas casas de análise política? Que isso é inflacionário. Por quê? Assim, se você for na universidade, vai te dizer que é. Mas tudo mais constante, não leva em consideração que outro país pratica outros tipos de dumping, de violações de direitos de trabalho. Por exemplo, como é que você vai comparar uma indústria nos Estados Unidos e na China se na China não existe direitos trabalhistas e nos Estados Unidos tem 500 leis ambientais, trabalhistas e você tem que cumprir? Isso não está na teoria econômica. A gente olha tudo mais igual, só que não é igual, entendeu? Eles não param para olhar essas minúcias. Quer comparar a Zâmbia com Nova York e achar que é são óbvias, mesmo, na minha opinião. E que achar que é a mesma política que rola nos dois lugares. Aí o que eles assumem? Não, então a tarifa vai ser ruim, não presta, vai ser inflacionário. Porque é o que os livros dizem, né? Só que aí você vai olhar para a realidade, não é isso que acontece. As pessoas param de consumir, você triangula por outros países. Essas produções novas, você fecha um acordo de repente com a Índia, a indústria que estava na China vai para a Índia, ainda que no curto prazo possa ser um pouco, mas não quer dizer que seja no longo prazo. Bem ou mal a demanda agregada das pessoas cai, as pessoas passam a consumir menos, então tem um efeito também de redução da inflação. Qual que é o efeito que pesa mais no final? A redução da oferta de produtos ou essa redução da demanda das pessoas? Ninguém tem essa resposta exata, mas eles assumem já uma resposta, é inflacionário. E aí eles se negam, por exemplo, a falar de outros trechos, por exemplo, que o governo Trump está estimulando bastante as energias baratas. Né? Carvão, por exemplo, voltou nos Estados Unidos, é uma energia barata. Polui, mas é uma energia barata. Precisa de energia para a revolução da inteligência artificial, você tem que...
E isso é imensamente deflacionário. Se olhar o preço do petróleo, caiu 20%, 30% desde o início do governo Trump. Né? Não é à toa. Ele está negociando com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita voltou a aumentar a produção. Ele está melhorando a regulação lá interna. Isso é deflacionário. Mas não comentam. Ah, não, o governo Trump vai ser inflacionário. Não, eu queria depois... Você está entendendo? Esse é um exemplo sim. recente e de um erro que eu acho que foi um erro grave dessas casas. E que eu não vi ninguém falando que poderia ser deflacionário. Mas a parte boa do mercado é que quando esse tipo de erro acontece, gera uma demanda, né? Gera demanda, gera um produto também. Aí que tá. Aí que são as oportunidades de você ganhar dinheiro, que eu estava falando no começo, né? Agora, o que acontece? Não é porque você enxergou isso e você eventualmente está certo que vai acontecer no dia seguinte. Leva um tempo para a ficha cair. E aí também, essa dificuldade do mercado, você tem que também saber o momento de entrar. Quando você diz leva um tempo, você está dizendo que o sujeito que comprou aquele produto errado, né, daquela previsão errada, ele tem que tomar o prejuízo e assumir que fala, cara, tem alguma coisa errada aqui. Porque assim, né, aí volta para a questão da realidade bater. Então, digamos que minha tese é que seja inflacionista o governo Trump, daí eu começo a me posicionar para produtos que vão se beneficiar disso, posições que se beneficiam disso. Ok. Aí no começo, todo mundo faz isso, porque é a narrativa oficial, né? Vive de narrativas também o mercado. A gente está nesse momento nisso, inclusive. Mas vai chegar um momento que os dados vão vindo de inflação e já estão vindo baixos. E que vai falar... E vai ter gente na margem que vai começar a pegar e revisitar a tese. Que são os primeiros, esses que tendem a fazer dinheiro. E aí que é o ponto de inflexão. Esse é o momento ideal para você entrar. Que normalmente o movimento esgotou daquela narrativa e alguns espertos já começaram a entender que aquilo vai para o sentido oposto. Vai declinar. Se você sacou no primeiro momento, entrou naquele primeiro momento, você vai tomar calor, que é o trade contra você, a operação contra, porque vai ter todo aquele fluxo de dinheiro indo contra, que vai movimentar. Por mais que esteja errado, no curto prazo o ativo anda contra. Ok. Então você tem que tentar achar aquele sweet spot, aquele ponto ótimo, do momento que a narrativa começa a perder força, os dados do mundo real começam a dar algum suporte. Okay. Mas tem que ser cedo. Porque se você demora muito aí, anda rápido, a tese se confirma, né, e a realidade prevalece. A realidade vai sempre prevalecer no médio e longo prazo. Entendi. No curto prazo, que é a questão também do dólar no Brasil que eu estava te falando. É a mesma coisa. A questão é onde entrar. Né? Eu acho que vai subir. Eu acho que assim, o cenário está montado. Mas existem narrativas de curto prazo que seguram ele num patamar deprimido. 5,60, deprimido assim, padrão de hoje, né? Que há um ano atrás você fala 5,60 não seria. Mas vai mudando também, né, psicologicamente. Mas eu pergunto para você duas coisas dentro desse ponto. Né? O relatório Focus, aqui dos últimos que eu estou lendo, ele está me parecendo um pouco mais otimista. Eles estão me parecendo um pouco mais otimistas no sentido de dizer assim, não tava de péssimo, foi para muito ruim. Verão, eu vou te falar para que serve o relatório Focus e se alguém estiver assistindo aí que participa, não me levem a mal. Serve para você entender onde o mercado está. Não usa aqueles números como verdade. Então, se ele diz que vai ter inflação mais alta no final do ano, isso significa que a narrativa oficial suporta isso. Entendeu? Então, ele te ajuda a entender onde está o dinheiro, assim, onde está a narrativa. Né? Inflação, juros, você vê tudo lá. Né? Expectativa de crescimento, tá tudo lá. Mas são esses caras mesmo da própria Faria Lima que vão gerar A gente brinca que o relatório Focus sempre acerta, eles vão ajustando até a última semana do ano. Aí eles acertam. Eu sempre achei eles fora da realidade, muito otimistas, assim, Não, o câmbio vai fechar assim. Não, mas por exemplo, na época do Paulo Guedes, eles eram pessimistas. Sim, por isso que eu tô falando. Tem viés, tá? Tem viés. Achar que é um modelo matemático, então não tem viés. Tem viés, sim, senhor. Eu ia até te perguntar nesse sentido também, assim, mas eu creio que você já respondeu, mas só para constar. Essa observação, vamos colocar aqui no mercado interno mesmo, os próprios investidores internos aqui no Brasil. Não observa isso, por exemplo, queda de consumo. A inflação segue em ascensão. Queda de consumo, você já começa... Aí o governo fala que está com problema de arrecadação, ao mesmo tempo que publica que houve arrecadação recorde. Essa discrepância, você consegue sincronizar o que está acontecendo. O governo não tem contas, o consumo está reduzindo, a economia está estrambelhando a médio e longo prazo, no sentido macroeconômico. Sim. O investidor técnico, não o ideólogo, o técnico, ele não observa essas nuances, esses elementos? Eu digo que o bom investidor inteligente, ele observa e consegue sacar esse ponto de inflexão
e tenta pegar. Ele nunca vai acertar o topo, nem um fundo, mas Certo. tenta pegar o movimento, que é o que eu tento fazer para mim, para os meus clientes. Perfeito. Fácil não é difícil. E você pode errar, né? Pode ser que eu erre, né? Algumas análises, pode ser que... Eu acho, por exemplo, que os Estados Unidos está com a inflação caindo e vai continuar. Eu não acho que tarifas vão ser inflacionárias no cômputo geral, né, das coisas ao final. Posso ser que eu esteja errado, mas é a minha visão. Hoje o mercado está indo contra. Existe uma oportunidade. Ok. Tá? O timing de entrar é importante e acertar a tese, né? Sim. Agora, também, até mais importante você errou a tese. Também sair, saber a hora de sair, né? Que aí ainda separa os bons dos excelentes investidores, que é um cara que tem a humildade de pegar, uma mulher, né? Pegar e falar, ó, errei, vou sair e vida que segue, né? E como que isso está afetando? Assim, eu estou vendo uma tensão afetando um mercado assim, novo, que é o mercado das criptos, né? Eu queria ouvir de você, que é mais ligado a essa área, como que essas tensões estão afetando? Eu tive conversando com um amigo meu, que é um economista lá do Rio de Janeiro, esses dias, ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou que há uma mudança na visão das criptomoedas, do Bitcoin, do Ethereum, todas as criptomoedas que o pessoal está comprando por aí, que alguns operadores estão deixando de vê-las como moedas e estão passando a vê-las como papéis mesmo, né? Como papéis alternativos. E é uma coisa muito... É uma coisa interessante porque eu não vejo como um momento definido. Né? Se você fala, ó, tem alguns lugares que já adotaram o Bitcoin como moeda e etc. Sim. Mas aí você fica sujeito a uma volatilidade estrangeira que você não tem como calcular. Na prática é imprevisível. Né? Eu acho que até a doméstica é meio que imprevisível, quanto mais a estrangeira. Né? Eu não sei os ânimos de uma Índia. Né? Mas eu queria saber de você como é que você está enxergando esse momento das criptomoedas e como é que você está vendo a estabilização das criptomoedas no mercado. Se você vê ele como um papel, como uma moeda mesmo, qual que é a sua visão? Assim, Rovera, criptos, primeiro que assim, tem várias criptos, né? E quero elencar assim, Bitcoin é diferente de todas elas. Bitcoin foi a primeira, ela é de fato a única que é descentralizada, que tem o tal lá do Nakamoto que criou, que não sei se são algumas pessoas, se é uma pessoa, mas o fato é que a pessoa sumiu, largou a chave lá e falou, ó, toma, toquem, né? Então por isso que ela é descentralizada, diferente das outras que sempre tem um criador, tem uma fundação que pega, ainda vende alguns ativos, controla de alguma forma. Lá não, lá existe um grupo global de grandes detentores que tocam de uma forma, e precisa de consenso para as coisas acontecerem, né? Você tem mineração, então mineração é o processo de pegar e efetivar todas as transações e você recebe moedas por isso. Ele é completamente descentralizado, global também, então tem na China, tem no Brasil, tem no Paraguai, normalmente lugares onde a energia é mais barata, nos Estados Unidos, né? Vai sempre acabar seguindo lugares onde, dentro dos Estados Unidos, do Brasil, onde for, que a energia é um pouco mais barata. Então, assim, eu acredito no Bitcoin. Eu acredito bastante, porque ele é descentralizado. No Bitcoin. Né? Ele, como eu enxergo ele? Tem gente que chama de moeda, tem gente que chama de conta, tem gente que chama de... Eu chamo ele de reserva de valor. Ele, para mim, é a principal reserva de valor global hoje. Igual o ouro, diamante, prata. Às vezes é uma reserva de valor que uma pessoa mantém ao longo do tempo para se proteger de inflação, né? Aliás, só até voltar um pouco. O que é a inflação, né? Isso é importante até para todo mundo que está vendo. Inflação é a impressão de dinheiro, tá? Do seu dinheiro, do real, se a gente é brasileiro, do dólar, se é americano, do euro, se for europeu e assim por diante. É a impressão do seu dinheiro e a perda de valor dele ao longo do tempo, tá? O que um governo faz via bancos e via o próprio governo? Ele pega, o nosso governo está fazendo isso, e ele gasta sempre mais. E você precisa imprimir dinheiro para poder pagar essas contas. Na forma do governo, ele vai e cria novas dívidas, né? Então está criando dinheiro via dívidas. E ele estimula também o setor bancário. O setor bancário pode criar dinheiro do ar. Eu coloco R$10 no banco do Roveran e amanhã ele pode emprestar 100. Né? É o multiplicador bancário. Cada país tem o seu, mas é onde se cria dinheiro. Então, sim. A moeda fiduciária, né? Que é as moedas dos países, elas sempre perdem valor, porque a gente tem sempre governos que tendem a querer gastar mais, né, para poder
capturar setores que votam nele. A gente conhece bem essa história no Brasil, a gente está falando disso agora há pouco, né? E não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Então vai ter sempre correndo em déficits e também estimulando o setor bancário para emprestar mais, porque o setor bancário emprestando mais, tem uma economia que gira mais, as pessoas tendem a achar que gostam mais. Mas qual que é o efeito final disso? Você tem uma moeda que perde valor todo ano. Todo ano. De novo, não é só o real. O real é mais rápido, porque a nossa inflação é um pouco mais alta que a dos outros países. Mas você pega um peso argentino, Deus do céu, né? O Bolívar lá venezuelano, aquela desgraça, né? Tem lugares assim que tem os casos que são os casos emblemáticos, né? O Zimbábue lá, que as notas não valiam nada, na época de Weimar, na Alemanha, na pré-guerra, que tem aquela foto lá do pessoal usando dinheiro para tacar fogo, né? Para se esquentar do frio. Né? São casos assim extremos, mas que mostram essas dinâmicas. Então o Bitcoin, ele te protege dessa dinâmica, assim como o ouro, assim como o diamante, porque o ouro e o diamante tem uma certa quantidade no mundo, alguma parte é minerada anualmente, mas você não consegue minerar um volume absurdo para trazer uma oferta gigantesca e reduzir muito o valor. Então ele preserva o valor ao longo do tempo. Assim como bons imóveis preservam, a arte, né? Um quadro caro, né? Do Leonardo da Vinci vai preservar valor. Vai preservar valor, porque não, tem quantos quadros do Leonardo da Vinci, né? E o Bitcoin é isso. O Bitcoin tem 21 milhões de moedas, até hoje foram mineradas, né? Criadas 20, mais ou menos. Tem mais 1 milhão e é descentralizado. Então, e é impossível de você quebrar o código. A criptografia mais forte do mundo. Você tem milhões de pessoas do mundo inteiro contribuindo com energia para aquele sistema, para a proteção daquele sistema. O pessoal fala, computador quântico pode, não sei o quê. Não, porque daí também vai ter computador quântico do lado da proteção do Bitcoin. Vai ter sempre um sistema muito bem desenhado, é energia pura aquilo, do planeta inteiro, né? Para aquele sistema. Então eu acredito por conta disso. Energia, quando você diz, que tipo de energia você está falando? Não, energia elétrica mesmo. Energia elétrica, física, material mesmo. Sim, que não é energia se é o trabalho constante de empenho, pessoas, você está dizendo? Não é empenho, exato. É energia que mantém aquela estrutura de pé e permite que ela seja inviolável. Porque você está falando uma coisa muito, muito interessante. É que eu não quero, assim, eu não sou nem técnico nesse assunto, mas você trouxe alguém, dá para entrar bem mais na parte técnica. O que você está trazendo não é parte técnica, não. O que você está me trazendo é uma coisa muito, muito, muito interessante do ponto de vista da filosofia política. Da filosofia econômica. Sim. Por quê? Porque o pensamento das primeiras moedas, o que resolve a questão preço-valor. O que é valor? Valor é o que o produto faz por você. Né? Qual que é o valor da água? Que eu estou com sede, tomo e mato a sede. Né? Qual que é o preço? O preço é quanto eu estou disposto a pagar. Né? Seja no escambo, vou trocar um copo de água por um celular ou por dinheiro. Quanto você acha que vale em dinheiro? Aí a moeda vai encontrar seu próprio equilíbrio. Mas a cripto, o ponto que você está trazendo, para mim, ele é inovador. Eu não tinha ouvido ninguém falar dessa perspectiva até agora. Para mim, ele é muito interessante porque é o seguinte, o primeiro padrão, o padrão ouro, a moeda representava, ela era uma representação do lastro do ouro. Exatamente. Né? Você está dizendo assim, é como se você tivesse uma linguiçona de ouro, assim, fosse fatiando e cada um tivesse uma representação daquela quantidade. Aqui está escrito 1, vale 1 lá no cofre. Né? E como o ouro é limitado no mundo, você não consegue aumentar tanto. Exatamente. É isso mesmo. O segundo padrão, que foi o padrão dólar, foi uma questão geopolítica. Né? Durante a guerra na Europa, o ouro escoou para os Estados Unidos ficam com o ouro no cofre, eles falam, dá para devolver? Não vou devolver. Você quer comprar, você compra a minha moeda e você fica com direito ao equivalente em ouro. O equivalente em ouro. Então você inaugura o padrão dólar. Os Estados Unidos têm uma questão toda com a rede bancária criando dinheiro em tempo integral. Foi quebrado em 71 com o Nixon. Isso, né? Exatamente. Isso vai de 29 a 71. O Nixon, em 71, fala, cara, não dá mais para segurar. Então, vamos lá. Vocês agora vão fazer o seguinte, o lastro da moeda de cada país é sua própria economia. Cria-se a moeda fiduciária com isso. Exatamente. A moeda fiduciária, ela é um desastre. Na minha opinião, ela é um desastre. É um mal necessário, mas é um desastre. O Bitcoin, você está me trazendo uma situação da perspectiva que você colocou, que ela é muito interessante, porque quando você coloca ela como energia, você está colocando que o lastro do Bitcoin é ele mesmo. Ele é o lastro materializado. Né? Então, ele me parece, então, mais robusto do que o próprio ouro como lastro. É um ativo que você, por exemplo, digamos, Wolveran, que você tenha lá seu patrimônio inteiro e que você coloca em Bitcoin.
e você saiu do Brasil, você vai para qualquer canto do mundo. Você só precisa de acesso à internet e energia para acessar a sua carteira. E você pode transacionar. Mas essa questão assim... Você pode carregar 10 bilhões de dólares ou $1.000. É isso que meu você amigo não conseguiria tá fazer dizendo. isso com ouro e diamante, entendeu? Então, mas é isso que meu amigo está dizendo, que aí ele falou, Verano, tem muita gente questionando, justamente por esse ponto que você está dizendo, se não é um papel, ao invés de uma moeda, você entendeu? Porque o comportamento nesse ponto... O que é o ouro? O ouro tem gente que... O ouro tem algumas aplicações industriais, poucas. A maior parte do ouro não vem disso. Estéticas, né? Alianças, né? Correntes. Joias, né? Joias. Mas eu diria que a maior parte do valor do ouro, que hoje vale 23 trilhões de dólares, é um dos maiores ativos globais, eu diria que é reserva de valor. Pessoas que deixam lá o ouro num cofre na Suíça, né? Aqueles cofres nas montanhas suíças. Existem, né? Então, assim, o que é o ouro? O Bitcoin eu acho que é parecido. Tem gente, agora estão criando novas camadas também, aí tem que chamar alguém mais técnico para explicar, mas... que pode usar para transacionar, tá ficando mais barato. Não era no passado, né? Mas agora estão criando novas camadas. Tem gente que usa para guardar o dinheiro só numa carteira fria, que é como se você tivesse um cofre que você guardou. Nunca perca a chave, porque não tem saque para ligar, você perdeu o dinheiro, né? Mas no caso, por exemplo, do Lorde Vinheteiro, ele foi lá, ele tinha tudo guardado num pendrive. Eu não sei porque eu não tenho Bitcoin, não posso falar. Mas ele tinha bastante dinheiro guardado em Bitcoin num pendrive e perdeu o pendrive. Então aí não pode. Assim, ele precisa. Eu não sei te dizer, eu não sou técnico, teria que chamar alguém que manja mesmo, mas aí você não pode perder a chave. Eu não sei se você perde o pendrive, também tem formas de. O problema é o seguinte: Bitcoin, se você opta pelo caminho de você guardar, é autorresponsabilidade. Você que tem que cuidar. Não tem saque, não tem banco, não tem assessor de investimento. Não tem um serviço bancário. Não tem... você. Agora, você pode comprar Bitcoin por veículos que foram criados do mercado financeiro tradicional, que é como eu compro. Que são as ETFs, são fundos negociados em bolsa, as exchanges, que tem algumas aí grandes, famosas, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. Então tem formas, mas aí você vai estar terceirizando para alguém guardar os Bitcoins para você, igual você faz com um banco para guardar o seu dinheiro. Então, esse que é o meu ponto que me pega, porque é o seguinte, na minha opinião, a criptomoeda, não sei se todas elas, mas o Bitcoin, pelo menos, pela descentralização dele e pela materialidade ser ele mesmo, você não está com uma representação de valor, você está com um objeto de valor que é diferente da representação. E que está registrado lá no blockchain, que é o registro de tudo que acontece, todas as transações. Sim, então como você está com a materialidade na sua mão, você não está com uma representação daquilo que é material, você resolveria, em tese, o problema da reserva refratária. Quer dizer, o banco não poderia criar dinheiro, o banco não poderia criar dinheiro e gerar inflação num Bitcoin. Não, porque ele seria inútil. Criar Bitcoin novo. Então, aí entra exatamente esse é o ponto. Só que quando você diz que eu posso guardar no banco, eu não posso criar de novo alavancagem bancária e de novo recriar uma reserva refratária e inflacionar de novo? Bitcoin não. Por que o que está não? se criando nos Estados Unidos agora são produtos que você deixa seu Bitcoin no banco. Vamos comparar com uma casa. Já ouviu falar de home equity? Que você pode pegar a sua casa e fazer um financiamento em cima dela? Porque daí a garantia é a sua própria casa, né? Por alienação fiduciária, o banco pode pegar a sua casa. Isso está surgindo esses produtos, por exemplo. Então, você tem lá R$200 mil em bitcoins, equivalente. Digamos que você queira uma linha de financiamento. No Brasil, acho que ainda não tem, mas logo vai ter. Você chega e fala, toma aqui, deixa alienado meus bitcoins numa carteira tal, que se eu não pagar esse empréstimo, que está em moeda fiduciária, você pode tomar esses bitcoins. Então, você está criando moeda fiduciária. Está criando real, está criando dólar. O Bitcoin mantém. É igual uma casa. Você deixou sua casa como garantia, você não criou outra casa. A casa está lá, entendeu? É a garantia para o seu empréstimo. Os bitcoins você não cria. Não consegue criar. O empréstimo do banco vai ser, ou de qualquer um, vai ser sempre numa moeda fiduciária. Tá. Nos Estados Unidos, sempre é muito tempo, né? Não sei se alguém vai criar um modelo diferente com o Bitcoin, entendeu? Mas você não cria Bitcoin. Aquela questão do multiplicador dos bancos não existe no Bitcoin. Você não consegue criar dinheiro. É isso que eu ia falar. Nos Estados Unidos, você tem 2 períodos. Você vai ter o período de 14, de 18, né? O fim da Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi de 14 até 18. De 18 até 29, que é os Estados Unidos falam, vocês mandaram o ouro para cá, o ouro é nosso,
E se quiser, compra dólar, né? O que eles não contavam era com a astúcia do sistema bancário nadando, surfando na reserva refratária até a quebra da Bolsa de 29. Aí eles acordam, né? E o problema é tão grave que eles só vão resolver em 71. De 29 para 71 é muito tempo olhando e falando assim, o que eu faço? Eu tô no Ceará, eles têm uma gíria interessantíssima, na Paraíba, eles falam caveira de burro, né? Tô com uma caveira de burro na sala aqui. O que eu faço com isso, né? O que eu faço com esse problema? Não tem como resolver. Mas o ouro não aumentou, né? Assim, aumentou só o que entrou de ouro físico. O que aumentou foi a moeda fiduciária. Sim. Nesse período. Daí teve uma hora que o Nixon não aguentou mais, já tinha muito mais dólar do que tinha de ouro equivalente em dólar, né? E teve que soltar. Falou, seguinte, tem que largar a mão de vocês aí, que se vira. A verdade é que a gente nem tem ouro para tudo isso que a gente tem de dólar. Sim. Né? Então, aí virou esse negócio que a gente tem hoje, que é lastreado em confiança no final do dia, né? Sim. Por que a gente compra dólar e não... Por que dólar é preferível ao real? As duas são moedas fiduciárias. Porque o governo americano ainda é mais confiável que o brasileiro. Claro. Né? E sei lá, o governo brasileiro, apesar de todos os problemas, é mais confiável que o governo do Zimbábue, provavelmente. Eu não queria ter a moeda do Zimbábue, nem sei qual que é dólar do Zimbábue, sei lá qual que é. Entendeu? Então também tem níveis, né, de confiança. É o modelo que a gente está. Então... Agora, é um modelo, Roveran, que na última década em especial, e é por isso que eu estimulo as pessoas a estudarem Bitcoin bastante, que vem acelerando a impressão de dinheiro. Você vê que os países estão aumentando as dívidas. Né? Existem formas de você também acompanhar a quantidade de dinheiro impresso, o tal do M2. Você vai ver que está subindo rapidamente, principalmente na China, na Ásia. Os números são assim dantescos. Tá? Na Europa também, alguns países da Europa, né? O sul da Europa. Mas o que você está me dizendo, no final das contas, é que o Bitcoin, eu posso estar errado, me corrige, por favor, se eu estiver errado, porque eu já estou nadando no mar que não é meu. É que o Bitcoin, ele vem... O Bitcoin, especificamente, não as outras, né? Eu não tinha observado esse negócio da descentralização. Que o Bitcoin, ele vem como tendência de mercado. Ou seja, para as pessoas entenderem, no mercado você tem dois termos. Tem moda e tendência. A moda é aquilo que vem e vai embora. Uhum. Skate, veio, teve uma década, todo mundo andando de skate, hoje ninguém lembra mais. Né? Tendência é aquilo que vem e fica. Sim. Loja de conveniência, ela veio, todo posto de gasolina está na loja de conveniência, não vai mudar mais. Entendeu? Então, tem uma... O Bitcoin vem como tendência. Na minha opinião, sim. Eu acho que sim. Eu acho que veio para ficar e, principalmente a direita, deveria olhar com atenção porque é uma proteção contra o Estado. Por exemplo, na Argentina, o Bitcoin cresceu pra caramba nos últimos anos. Por quê? Porque o país entrou numa espiral destrutiva, inflacionária. Como é que era a forma do povo se defender? Lá atrás era dólar. O que o governo faz? Começa a criar os controles de capitais. Aí cria aquele dólar blue, dólar não sei o que, dólar não sei o que. Tudo difícil, né? Que sempre beneficia só aqueles setores amigos, né? É sempre assim, né? O que sobra para a pessoa comum fazer? Bitcoin. Criptos Mas essa descentralização do Bitcoin, ela coloca uma característica muito interessante no Bitcoin, que é a eliminação de um banco central. Né? Sim. Você vai servir para quem é um banco central? Você tem uma moeda que é apolítica, ela não depende Tem gente que defende que o Banco Central, mesmo das moedas fiduciárias, não deveriam existir. Não. É um tema para outro dia, mas é interessante também. É um tema para ser explorado em outro contexto, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a característica material da criptomoeda, do Bitcoin especificamente, é que como a materialidade dele, o lastro dele, ele é o próprio lastro dele, quer dizer, você está com a moeda na mão, você está com uma representação da moeda. Sim. Portanto... Equivale em qualquer lugar do mundo. Como ele equivale em qualquer lugar do mundo, o valor de mercado dele independe das decisões governamentais. Ele começa a separar a economia do governo. É isso que eu estou falando. Na verdade, o modelo que a gente tem hoje, não só no Ocidente, no Oriente global, que é de gastar mais, de mais impressão, para o Bitcoin é ótimo. O Bitcoin vai valorizar mais. Sim. Por isso que não para, está fazendo máxima histórica e vai continuar, na minha opinião. Porque os governos já mostraram para o que vieram. Não é só o Brasil, né? É o mundo inteiro. É difícil, né, você voltar atrás desses déficits, tudo isso que foi... A própria China, que a gente falou no começo, o que eles vão fazer a não ser emprestar mais e mais e tentar estimular mais e mais a economia? Agora que eles estão com um dos principais setores da economia deles, lá o de construção, completamente falido.
e que não tem mais o que fazer, construir mais, porque já fizeram 30 mil quilômetros de trem-bala, porque já construíram prédios que não precisam mais, estradas que também já... Assim, chega uma hora que eles não têm mais o que fazer, né? Mas eles continuam, porque é a única coisa que sabe... Esse modelo da moeda fiduciária, a única coisa que sabe fazer é isso, né? Tem que estar sempre pedalando mais rápido. O Bitcoin é uma resposta para tudo isso. É uma forma de você preservar valor nesse mundo de impressão desenfreada, entendeu? Para a direita, eu acho que é um veículo excelente, porque assim, te protege, de fato. Você acha que de fato tira da mão do Estado? Tira. Porque eu não vejo o Bitcoin inflacionando, porque não tem efeito de reserva refratária nele. Ele não inflaciona. Ele inflaciona. Ele inflaciona muito pouco, né? Que a inflação dele é a quantidade que Ele é tem minerada inflação? por dia. Que hoje está em 450 mais ou menos bitcoins por dia que são minerados, que são dados para quem coloca Mas ele tem um energia no limite. sistema. Sim, vai ser zero em 2100 e pouco, mas a cada 4 anos cai pela metade. Então, a cada 4 anos tem o tal do halving, que daí... Porque é o seguinte, você tem 21 milhões, né? Então, você vai... No começo era bem mais do que os 450 por dia, era, sei lá, milhares por dia. E cada 4 anos eles vão cortando pela metade, que é a premiação de quem está pondo energia no sistema para fazer o sistema inteiro funcionar e estar protegido. Né? Tá. Se você tem lá uma maquininha lá que está processando para o sistema de Bitcoin, as mineradoras, você recebe Bitcoins por isso. Entendeu? Ok. Para pagar pela sua energia, pelo seu trabalho, pelo seu investimento naquelas máquinas caras. São GPUs gigantescas, são coisas... Hoje em dia, assim, tem lugares que são galpões gigantescos só processando isso, que nem um data center mesmo. Ok. Né? Então, você tem que ser premiado por isso. Então, isso vai caindo ao longo do tempo. Mas, assim, você ainda tem novos bitcoins. Então, ele é levemente inflacionário hoje, tá? Mas é o que chamam de desinflacionário. A inflação dele está caindo ao longo do tempo. Ele tem uma inflação leve, baixa, mas que cai. Mas é muito menor, mas eu acho do que a da impressão de moeda fiduciária. Então, assim, se aqui é isso, a da moeda fiduciária é isso aqui. Então, assim, a diferença é bizarra, então vai andar mais no relativo. Você vê alguma vulnerabilidade neste processo dos bitcoins, ou cripto no geral? A vulnerabilidade seria algum tipo de ataque que você conseguisse quebrar a criptografia, mas aí você volta para a questão inicial, que é o maior projeto de energia global, com uma das melhores tecnologias e que está sempre sendo atualizado. Então, mesmo que surja um computador quântico, que não sei o que, vai ser provavelmente aplicado também no Bitcoin. E o argumento também é o seguinte, se você conseguiu quebrar o Bitcoin, a criptografia, você já quebrou de vários bancos centrais do planeta bancos. Então, assim, o Bitcoin vai ser um dos últimos, porque é um dos mais difíceis. Né? Então, eu acho muito difícil, que seria... a maior ameaça seria essa, ter algum problema nesse sentido. Porque mesmo que um governo tente, vários governos já tentaram acabar com o Bitcoin, a China já tentou. Porque é uma ameaça, né, para governos centralizadores. Por isso que eu estou falando. Eles não conseguem. Não conseguem. A Argentina tenta. Todo mundo tenta. Porque as pessoas vão achar uma forma de guardar naquilo. Porque é onde elas preservam valor. Né? Da natureza humana. O humano vai tentar defender o máximo possível. Sim. Né? Então, assim, eu acho inatacável. Eu acho que, assim, aquela coisa, se você apertar muito, ele escorre pelos dedos e vai para outro lugar. Porque, ao mesmo tempo, até pela sua explicação, todo o elemento de expansão comportamental humana, de adesão, eu percebo que em algum momento vai ter essa vulnerabilidade. Entendeu? Por exemplo, sei lá, você vai torcer por um time de futebol, o time está crescendo muito. Vai chegar um momento que vai ter vamos dizer, chegar no platô. Entendeu? Porque ou você vai ter, imagina um mundo inteiro com criptomoeda, ou você vai ter alguma medida interventora, por exemplo, não seria o data center, mas as centrais de energia que você mencionou, porque eu consigo fazer um elo dessa parte abstrata, né? Porque você não pega a criptomoeda, com a parte de sustentação material, que seria, vamos dizer, esses centros de energia. Então, aí que tá, Edu. Poderia ser uma forma de atacar. Não, é uma dúvida mesmo. Mas é descentralizado. Tá no Brasil, tá na China, tá no Paraguai, que tem energia barata, tá no norte da Europa, lá dá uma medida interventora. Não, vamos intervir nas centrais de energia da cripto. Eu não consigo intervir na cripto. O mundo inteiro ao mesmo tempo. Diversos países. Estados Unidos, Canadá, Austrália, México, Brasil. Faz um China. Bretton Woods de intervenção energética. E aí, se você faz isso, o que vai acontecer? Digamos que você fizesse isso num país que produz muito, minera muito.
ia gerar oportunidade para um país com energia barata, por exemplo, a Arábia Saudita pegar e investir um monte nesse setor Certo. e falar, descontinuaram lá na China um monte de mineradora, deixa eu fazer aqui, eu vou investir, eu tenho energia barata, porque tem muito dinheiro na mesa. Certo. Entendeu? Tá, só para eu concluir essa parte do Bitcoin aqui rapidinho, você me levantou uma dúvida Sim, aqui sim. que eu... Aí eu acho que é você mesmo que vai poder responder, porque eu Espero ainda que sim, estou Roberto. maquinando aqui, né? É assim, quando você fala em meta de inflação, é devido à moeda fiduciária, né? E a meta de inflação é porque o aquecimento do mercado, você tem ali, sei lá, um ânimo novo de um governo novo, todo mundo está animado, achando que vai dar certo, e essa energia de empenho gera uma reação do mercado, mesmo que se fosse do setor de serviço no Brasil, etc. Esse aquecimento do consumo inicial, ele faz com que a moeda gire mais e portanto, a balança da demanda e da oferta causa um desequilíbrio natural, aumenta a demanda e diminui a oferta porque a demanda aumentou. Essa distância entre demanda e oferta cria um nível inevitável de inflação. Sim. É aquilo que a Miriam Leitão, em algum ponto, disse: entenda como é bom. Entenda, né? Como é bom. Ela estava atribuindo a inflação aumentando ao aquecimento do mercado. Mas não era isso que estava acontecendo. A única coisa que estava aumentando era o gasto do governo. Né? E muita gente falou: não, Miriam, não entenda como é bom, não. Mas tudo bem, isso é passado, passou. O gasto do governo põe mais dinheiro no bolso das pessoas, né? Lógico. Mas como que você... Vamos supor que o Brasil... limite, né? Supor que o Brasil tivesse abandonado o real, falou assim, cara, vocês quebraram a moeda. O que eu estou vendo? Eu estou vendo, pelo que você está me dizendo, eu estou vendo um processo mais estendido de uma URV. Do processo que foi a URV, né? A substituição gradual de uma moeda inflacionada por uma nova. Sim. Só que essa nova não é uma moeda governamental, eles não sabem o que fazer com ela, que no caso é o próprio Bitcoin e as criptomoedas eventuais. Então o sujeito está dizendo assim, olha, se eu puder transacionar, eu tiver poder eu vou lá, eu compro eu vou lá e compro um carro com Bitcoin, cara, não... Comprei um carro e pronto, e é meu, e acabou. Eu tenho como transacionar, eu tenho como pagar e vender. Me parece que você refaz todo o critério de cálculo inflacionário. Porque assim, se eu comprar muito carro, o preço do carro vai subir, porque aumentei a demanda. Mas o preço do carro subindo, eu inflaciono o carro e não a moeda. Uhum. É isso que eu estou tentando dizer. Sim. Aí é um critério diferente da moeda fiduciária nesse ponto. É diferente. Se você tem muito consumo, né, e no curto prazo você não consegue aumentar muito a sua oferta de bens, né? Porque, sei lá, carros, né? Você produz 1 milhão por ano. Você aumentou de repente, teve um choque aí do governo investindo um monte. Vai ter mais dinheiro na mão das pessoas, mas os carros continuam 1 milhão no curto prazo. Para aumentar para 2 milhões a produção, leva um tempo. Né? Então você tem inflação do preço dos carros, que tem mais gente comprando do que carro disponível. Né? O Bitcoin, nessa equação, Roverão, ele na verdade, ele não liga para nada disso. Ele é o dinheiro duro. Se tiver inflação, ele tende a valorizar mais. Né? Porque se o governo está gastando, o banco está criando muito dinheiro, ele tende a andar mais rápido, né? É isso que acontece de fato, e vai continuar. E, assim, é uma forma de você proteger o seu dinheiro. Então, se tiver essa inflação, digamos, e você está numa moeda fiduciária, você perdeu dinheiro provavelmente. Mas se você está no Bitcoin, é provável até que você ganhe, porque ele tende a andar mais rápido. Qual que é o senão? Qual que é o problema do Bitcoin? Vai para as pessoas comuns, que se você comparar ele com as moedas fiduciárias, e se não olhar só para quantos bitcoins você tem, você vai ver sempre uma oscilação muito grande de preço, que já foi maior no passado, tende a reduzir ao longo do tempo, mas ainda é grande. Sobe 5%, 2% no dia, 3% no outro, cai. Né? O ouro, por exemplo, oscila menos contra o dólar no dia a dia. Mas assim, é aquela oscilação que pode incomodar, mas se você olha o longo prazo, ele só ganha valor. Né? E, de novo, o problema é que você está olhando contra uma moeda fiduciária. E a moeda fiduciária também, ela é que a gente não enxerga, mas tem dia que o real desvaloriza 2% contra o dólar. Sim. 1,5%. Ontem mesmo foi um dia que desvalorizou 2% no final do dia. Jesus amado. Mercado futuro, 1 e pouco, se eu não me engano. E assim, todo mundo tem real.
Todo mundo tem real, só que você não sabe, você não tá olhando, né? Eu tô no mercado, eu vejo. Mas vocês olham quanto que o real foi, quanto o dólar todos os dias? E são dois... E é complicado porque são duas coisas móveis, né? Porque o dólar também tem lá as peculiaridades dele, tem um governo também que está imprimindo, que num dia pode tomar uma medida, no outro dia tomar outra, e também ele está oscilando contra uma outra cesta de moedas. Então são dois alvos móveis mexendo, né? O Bitcoin, na minha cabeça, é aquele alvo estático, e você vai 2 alvos móveis que estão sempre piorando e você fica lá estático, né? Você tem aquela quantidade e eu acho que tende a valorizar ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que eu estimulo todo mundo a dar uma olhada com carinho. Eu acho que tem tudo a ver com a direita. Não, Bitcoin. Precisa ver. Bitcoin é liberdade, pessoal. Eu das amarras estatais. Eu tô tentando realmente entender isso, porque eu tenho, na prática, eu tenho a mesma visão que você, mas eu tô vendo que o efeito da moeda, da criptomoeda, ele é uma coisa muito... Ele é um advento novo. Ele é um advento novo é pleonasmo do pleonasmo, né? Ele é uma coisa que não nova, pode ser, não é o que a gente está acostumado no sentido econômico. Ele é uma outra coisa completamente, é um pensamento diferente. Só um segundo, ô Jonas, nosso amigo de Davi aqui, faz um favor, joga a imagem do patrocinador aqui. Deixa eu fazer um jabazinho rápido aqui para a gente poder... Tem que pagar em Bitcoin. Precisa pagar em Bitcoin. Ó, Roma! Pessoal, eu preciso falar aqui da Roma Contabilidade, www.rhoma, né? .cnt.br, DDD 11, telefone 97971-5243. É um escritório de contabilidade aqui de São Paulo que eles patrocinam este podcast aqui. Para a gente ter um bate-papo com essa qualidade, conseguir trazer um sujeito dessa estatura aqui, né? O Cavendish é respeitadíssimo aqui nas redes sociais. Eu sigo ele aqui, acompanho. Vou lá vendo. Pois é, né? Já escreveu coluna na revista do Bunker lá. Eventualmente a Cláudia pede alguma coisa para ele. Um abraço para a Cláudia também, nossa editora da revista. E pessoal, quem precisar de um contador, de um escritório de contabilidade que seja responsável, no pessoal que faça toda a gestão contábil, né, para você que assuma a parte contábil e faça com responsabilidade, procura a Roma, tá? Procura o pessoal do Roma aqui. Eu vou pedir, inclusive, pro Jonatas depois jogar aquela propagandinha que a gente gravou aqui na tela. Eu vou entrar em contato com eles. Eu estou precisando de contabilidade, de escritório de contabilidade bom. Que é difícil achar, viu? Eles são bons. São bons. Cara, contador bom é difícil. Eu sei que eu sofri muito no exterior, tem muita dúvida. Então é legal achar uma turma boa, que ainda que não saiba, mas que estude e saiba fazer. Para Bitcoin, por exemplo. E eles estão patrocinando um podcast de direito que é perseguidíssimo. Sim. Requer coragem hoje em dia. Tem que ter coragem. Então, pessoal, fica aí a recomendação. Cavendish, para a gente ir encerrando, que a gente está chegando aqui no final, você falou uma coisa, não vai dar tempo de aprofundar esse assunto, você vai ter que voltar outro dia. Mas eu queria saber de você o seguinte, eu queria que você... resumisse, você falou do Paulo Guedes, eu fiquei curiosíssimo, não vai dar tempo de falar. Mas eu queria que você resumisse Paulo Guedes assim em 3 palavras. Pô, essa é boa. Bota num tweet assim. Melhor ministro Economia Brasil da história, foi 5, né? Ele para mim, ele sintetiza assim, um Brasil que pode dar certo, né? Honestamente, em algum momento a gente pôde sonhar. Mas por que você coloca isso? O que você coloca dele? Ele tem a visão de mundo, que agora eu acho que o Milei está colocando na Argentina, que eu acho que se ele conseguir... Nem sei se pode reeleição na Argentina, mas se ele conseguir colocar sucessor ou se reeleger, que eu acho que leva as nações a evoluírem de fato, que é controle dos gastos públicos. Gastar é fácil, o difícil é controlar, né? É esse controle dos gastos públicos que permite você ter uma inflação controlada, previsibilidade, que é o que você quer, no longo prazo, para trazer investimentos, para as pessoas poderem investir, melhorar a produtividade, gerar emprego, né? E uma visão política também que ele tinha, na minha opinião, muito boa, né? Eu nunca vou esquecer ele apontando lá na cara dos... Depois tolheram ele, né? Ele tomou um baita, provavelmente, do esporro nos bastidores. Lembra ele na cara dos caras, vocês, não sei o quê. Que é um dos grandes problemas do Brasil, que é o problema político, né? E na época o judiciário ainda não era tão grave o problema, mas se ele estivesse lá hoje, provavelmente ele apontaria também e diria, né? Então eu acho que ele tem uma visão de mundo que... Falei muito mais 3 palavras, mas... que eu me Não, mas resumiu muito, bem. E que, assim, é um dos grandes brasileiros. Acho que a gente tem que... Ele, o Bolsonaro...
É triste, a gente teve um Dream Team em algum momento lá. Não em todas as pastas, mas assim, nas que importavam. Não, eu pergunto... Tarcísio na infraestrutura. Né? E enfim, vamos ver. Eu perguntei especificamente para você pelo seguinte, eu queria ouvir a opinião da área de alguém que de fato lida com a economia no dia a dia. Na Faria Lima tem gente que não gosta que outra dele. coisa. Mas também tem gente na Faria Lima que gosta de outros caras lá, que eu não vou ficar citando o nome aqui. Então. Deixa pra lá. Então... Eu adoro prejuízo, cara. Mas é duro, viu? Preciso tomar um prejuízo. A gente tinha o Guedes e agora você olha lá, tá o Haddad. Não fala. O Haddad tem 2 meses de faculdade de economia. Não fala assim, não. Vou te falar que dá uma depressão. Mas enfim. Virou realidade do Hipócritas, né? Aquela vez quando o Bolsonaro venceu em 2018, eles brincando. Imagina como se tivesse o adversário vencido. Ou seja, aquela brincadeira virou realidade. Dureza. Obrigado, Cavendish. Senhores, obrigado. Prazerzaço ter você aqui. Primeira vez que estou falando com ele pessoalmente aqui. Né? Foi prazer enorme. Pô, gostei muito também. Bacana. Desejo sucesso ao podcast, vocês merecem. Obrigado. Doutor Eduardo, muito obrigado. Obrigado, querido. Turma, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo a opinião de vocês sobre a moeda do Bitcoin. O que é que vocês acham? Eu quero saber de verdade. Você que está ouvindo, você que está assistindo a gente, depois o Cavendish vai ler aqui, a gente vai conversar sobre isso. Eu quero saber de vocês o que é que vocês acham do Bitcoin, qual que é a impressão de vocês. É o momento da gente ouvir todo mundo, tá bom? Obrigado, turma. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Fomos!